Boa noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Antes de ler aqui o versículo base, é interessante que essa canção que foi entoada da harpa, que fala sobre breve verei o bom Jesus. De manhã eu estava recebendo uma mercadoria e o cara que estava entregando, ele estava cantando justamente esse hino. E é interessante como Deus ele faz essas pequenas pontes durante o dia. Ele começa ali pela tarde e vai até a noite e vai ligando pequenos pontos. E quem vai ver o lindo Jesus? A Bíblia fala que bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E essa canção começou no comecinho da tarde e agora à noite foi entoada. E o tema da pregação que eu trouxe hoje, né, que o Espírito Santo me conduziu, é justamente sobre a pureza. É justamente sobre como a gente pode se tornar puro. Porque só os puros de coração é o que verão a face do Senhor. Amém? Então abram aí a Bíblia de vocês no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Amém? Todos acharam? Diz assim: a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Feche teus olhos, curva a tua cabeça, encosta a Bíblia no teu peito. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, grandioso és tu, ó Deus, santo é o teu nome. Nós nos colocamos aqui na tua presença, continuamos aqui no mesmo espírito de adoração e pedimos, Senhor, para que o teu Santo Espírito nos conduza. Se ainda há algo em nós que te desagrada, que te entristece, que nos afasta da tua presença, nos perdoa. Nos limpa, nos transforma. Prepara os nossos corações, ó Deus, a palavra que hoje ministrará. Que não venha nada de mim, Senhor, mas tudo guiado pelo teu Santo Espírito. É assim que nós choramos e te agradecemos. E todos aqueles que creem dizem Amém. Amém. Senhor. É interessante, eu pensava que esse versículo dizia que os olhos são a janela da alma, mas eu procurei essa tradução, não achei canto nenhum. Parece até uma citação do Pequeno Príncipe, né, que o essencial é invisível aos olhos, mas os olhos são a lâmpada do corpo, ou a luz do corpo. Pode até se entender como a janela, sim? Porque às vezes entra alguma coisa pela janela, né? A janela reflete a luz de fora. Mas o que esse versículo quer dizer? O que Jesus quis falar aqui?
é que o externo ele influencia o interno. Então tudo que eu vejo, tudo que passa pelos meus olhos, me influencia. Não sei se vocês já tiveram a experiência de assistir um vídeo e você se entristecer ou se alegrar. A gente está numa época moderna, né, que tudo está na palma da nossa mão. E às vezes a gente vê um vídeo, se emociona, desce uma lágrima, aí passa, aí vê uma coisa engraçada, ri. E tudo isso influencia nas nossas emoções. Tudo isso influencia no nosso interior. Então os olhos, eles são a luz do corpo. Dependendo do que eu vejo, do que eu assisto, do que eu direciono o meu olhar, influencia o que tem dentro de mim. Quando nós recebemos a Jesus, conhecemos a Jesus, nós fazemos uma aliança com Ele. Nós fazemos tipo um noivado, né? Porque o casamento só vem quando Ele vier resgatar a seu noivo, que é a igreja. Nós noivamos com Jesus. Firmamos um compromisso quando nós recebemos e o reconhecemos. E esse compromisso é reafirmado no batismo. Então nós fazemos uma aliança eterna com Jesus. E quando nós pecamos, é como se nós quebrássemos essa aliança. É como se nós traíssemos a pessoa que confiou em nós. Não sei se vocês já tiveram a experiência de serem traídos, né? Mas é algo que dói, que machuca. E todos os dias nós machucamos a Deus. Todos os dias nós... machucar é muito forte, né? Nós nos entristecemos, porque Deus não pode ser ferido. Mas nós entristecemos a Deus. De alguma forma nós o afrontamos. Todos os dias nós quebramos a aliança. Só que Deus, Ele é um Deus tão amoroso, tão fiel, mesmo nós sendo infiéis, que todos os dias Ele nos proporciona o perdão. Ele fala, as misericórdias se renovam a cada manhã. E Jeremias completa, e são a causa de não sermos consumidos. É como se todos os dias Deus te desse uma folha em branco para reescrever a tua história. É como se Deus te entregasse um papel em branco para escrever o teu dia. E todos os dias Ele nos proporciona essa chance. Então, a partir do momento em que fazemos uma aliança com Deus, eu vi por esses dias um vídeo muito bonito de um pai falando para uma filha que a partir do momento que ela fazer a aliança com Deus, que a aliança que ela ia fazer seria o batismo, ela não seria somente obedecer um livro de regras, que é a Bíblia, mas realmente honrar uma aliança com Ele. E todos os dias nós precisamos honrar essa aliança. E o que isso tem a ver com a pureza? O casamento, ele precisa ser puro. É por isso que Paulo fala de um leito sem mácula, um leito que não é sujo. Então o casamento que nós temos com Jesus, ou com o nosso companheiro ou companheira, precisa ser puro, precisa ser limpo. E nós precisamos buscar essa pureza, porque sem a pureza de coração nós não veremos a Deus. Nós não poderemos tocá-lo, nós não poderemos enxergá-lo, porque em nós ainda haverá muita maldade. Amém? Amém. Só que aí a gente vive num mundo totalmente
deturpado, totalmente promíscuo, totalmente malicioso. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E todos os dias nós somos bombardeados por malícia, por pecado. E somos todos os dias tentados a errar, a vacilar. Às vezes você está tranquilo, você está de boa. Aí passa uma mulher quase sem roupa na tua frente. Aí tu tenta desviar o teu olhar, mas tu não consegue. Aí tu peca, tu erra. Porque Jesus fala assim: se tu olhar e desejar, você já cometeu o adultério. As mulheres da mesma forma. Passa um homem sem camisa assim, aí tu olha e deseja, tu já pecou, tu já errou. Então todos os dias nós somos bombardeados constantemente pelo pecado. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tem muito cristão e muita cristã que tem a mente corrompida, que é malícia pura, que em tudo vê maldade, que não consegue enxergar a pureza em nada. Esses dias a gente teve uma polêmica da abertura das Olimpíadas lá em Paris. Fizeram uma representação lá com as pessoas transexuais e tal, representaram a Santa Ceia. E a Santa Ceia, já diz o nome, ela é santa. E ela não deveria ter sido desonrada. E começou uma discussão aqui, começou uma discussão ali, cristão tentando defender a nossa fé, e cristão tentando defender a liberdade lá dos trans, e os trans do lado de cá chamando de transfobia. Nós, cristãos, precisamos ser sensatos. Pastor, o que é a sensatez? Existem coisas que não se vale a pena discutir. Ok. Mas nós também precisamos defender a nossa fé. Foi normalizado uma zombaria com Cristo horrível, que está demais. E se a igreja não se levantar para defender a nossa fé, vai piorar. Existem o cristão que é muito bonzinho, que tenta incluir essas pessoas que vai totalmente contra a nossa fé. Eles tentam incluir, não sei se tentam evangelizar dessa maneira, mas se a gente aceita o erro dentro da igreja, a gente não está evangelizando. A gente está comungando com o pecado. A gente está abraçando o pecado. Todo pecado precisa ser tratado. Todo pecado precisa ser direcionado para ser liberto. Na igreja não cabe pecado. Pastor, nós não somos todos pecadores? Somos. Mas a partir do momento em que passamos por aquele portão, tem que haver dentro de nós algo chamado arrependimento. Existem pessoas que estão tendo o seu caráter tratado. Eu não gosto muito do Primo Rico, mas o Primo Rico postou algo bem interessante esses dias. Que ele falou que Davi traiu, mas não continuou traindo. Abraão mentiu, mas não continuou mentindo. E ele citou outra pessoa que eu não estou lembrado. Mas esses dois exemplos já são bem interessantes. Nós pecamos, mas não continuaremos a pecar. Nós não viveremos no pecado. Todos os dias, uma folha em branco é nos dada.
para nós abraçarmos a pureza. Amém? Então, precisamos defender a nossa fé. A igreja, ela vai ser perseguida sim. Ela já é perseguida. Só que aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, se você se calar, alguém vai se levantar. Se todo ser humano da terra se calar, as pedras vão clamar. Você vai deixar as pedras clamar no teu lugar? Não pode. Se levante e defenda a sua fé. Não tenha medo do cancelamento, não tenha medo da intolerância religiosa. Eu sou totalmente contra quem chuta macumba. Sou totalmente contra. Acredito que se tiver a macumba lá, pode deixar lá. Contra Israel não há encantamento. Mas, assim como eu respeito a religião dos outros, eu exijo o respeito da minha. Eu exijo que respeitem a Jesus. Eu exijo que respeitem a Santa Ceia. Amém? Amém. Queria que vocês abrissem aí no livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios depois de Salmo. Amém? Provérbios 9, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite: quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Aqui, a sabedoria é retratada como uma mulher que fez um banquete. E o que seria esse banquete? É a própria sabedoria. É o próprio entendimento. Pastor, por que você leu esse pequeno texto? Justamente pelo versículo 5, que diz assim: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Quem é ingênuo, venha para cá. Existem pessoas que acham que pureza é semelhante à ingenuidade. Assim como confundem que a humildade é igual à pobreza. Pureza, ela é totalmente diferente da ingenuidade. Acham que ser puros é não compreender a malícia do mundo. É como se você chegasse com uma notícia: fulano está usando cocaína. A pessoa se faz de doido e diz assim: não sei o que é cocaína não. Se faz de ingênuo. Isso é totalmente diferente de pureza. Pureza não é ignorância, porque você precisa compreender o que acontece. O cristão, ele não deve viver numa bolha social, como se isolasse de tudo, vivesse numa caverna. Você tem que conviver com pessoas. Na sua vida, você só não vai encontrar pessoas da igreja. Existem pessoas que são do mundo. A gente não deve viver numa bolha social. No seu emprego vai ter desviado, vai ter macumbeiro, vai ter gay, vai ter trans. E você vai ter que aprender a lidar com essas pessoas. Então, se você se faz de ingênuo, como é que você vai conseguir defender a sua fé? E justamente nesse banquete aqui,
a sabedoria fala: quem é ingênuo venha para cá. Aos que não têm juízo diz: venham, comam o meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Além de você não se fazer de ingênuo, você não deve andar com quem é ingênuo. E na seguinte frase ela diz: andem pelo caminho do entendimento. Quem é cristão precisa buscar constantemente entender as coisas, estudar, aprender e buscar a sabedoria. E é justamente o que a própria sabedoria fala aqui: venham, busquem, comam e bebam. Busquem entendimento, busquem sabedoria. Pastor, mas a gente não tem como que ser puro como criança. A criança, ela tem dois lados: o lado da pureza, que é o lado que Jesus nos aconselha a buscar. Mas quando Jesus fala a compreender o reino dos céus como uma criança, ele fala da alegria que a criança recebe no reino dos céus. É como se nós saltitássemos como uma criança em felicidade ao receber o reino dos céus. Só que existe o outro lado da criança, que é o lado tolo, que é o lado que precisa de orientação. Um bebê, se não tiver ninguém para cuidar, ele morre em poucos dias. Se você soltar um bebê aqui nessa cadeira, ele vai rolar e cair no chão. Se ele bater cabeça, ele vai morrer. Então, existe o lado tolo das crianças, que precisam de entendimento. Mas tem gente que acha que ser puro como criança é agir com infantilidade. É não buscar entendimento. Acha que a ignorância, ela é uma bênção. Mas não é. Deus nos orienta a buscar o entendimento e a sabedoria. Amém? Então precisamos compreender o que está acontecendo no mundo, para a gente não ficar perdido. O anticristo aparece e você não sabe nem quem é, não consegue nem discernir, não leu o Apocalipse. Os sinais do céu vêm e você não entende, porque você não leu a Bíblia. Como é que você vai saber que Jesus está voltando se você não leu as profecias? Como é que você vai compreender quem está mentindo, quem está falando a verdade, se tu não buscou entendimento? Porque qualquer um pode subir no altar, no palanque e falar asneira. Mas aqueles que manejam a palavra, buscam entendimento, não são enganados. Porque a Bíblia fala que até os escolhidos seriam enganados. Mas aqueles que buscassem, aí não tem como. Não tem como. Busquem a sabedoria. Amém? E continuando aqui, Romanos 12:2 fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, antes de você conhecer a Jesus, você era um descrente, não era? Você era alguém que andava erroneamente. E o que Tito fala lá no versículozinho que eu disse sobre os descrentes? Que os descrentes são impuros. Nós precisamos passar por uma renovação de mente. Tudo que nós aprendemos até o momento que conhecemos Jesus, pouco se aproveita. Precisamos renovar nossa mente. E como é que eu consigo renovar a minha mente? Eu vou dizer aqui 4 passinhos. Primeiramente, mergulho na palavra de Deus. A Bíblia, ela é o alimento da nossa alma. Nós precisamos mastigá-la todos os dias.
nos alimentar dela mesmo, buscar de verdade. Tem parte que é enfadonha, principalmente as genealogias, né? A gente tem vontade de pular, mas até aquelas partes, elas são importantes. Nós precisamos ler pelo menos uma vez na nossa vida aquilo ali, para compreender o que Deus tem para falar. Então, todos os dias precisamos mergulhar na palavra de Deus, para que o Espírito Santo renove as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Amém? Segundo ponto, oração contínua. Nós negligenciamos muito a oração. A oração, ela é muito importante. Muito importante. Principalmente para vencer os pecados. Principalmente para vencer os pecados. Porque na oração que Jesus nos ensinou, ele fala: não nos deixeis cair em tentação. Para não cair em tentação, você precisa orar para Deus te livrar das tentações. Senhor, livra-me das tentações. Senhor, não permita que eu caia. Pai, eu tenho esse pecado aqui. Estou lutando contra ele. Me ajuda, me socorre, me guia com o teu Espírito. Me direciona para arrancar tudo que me faz pecar. Todo gatilho que me faz cair nesse pecado. Oração é extremamente importante. Amém? Terceiro ponto, comunhão com os outros crentes. Estar em comunidade nos encoraja e nos desafia a crescer. Eu tenho uma história bem interessante de quando eu comecei a frequentar a igreja. Eu tinha o péssimo costume de falar palavrão ainda. Dentro da igreja, de vez em quando, eu soltava uns, porque era a minha figura de linguagem. Eu passei 17 anos da minha vida falando palavrão. E eu não ia parar de uma hora para outra. Não tinha como. E os meus amigos da igreja, a gente praticamente se converteu no mesmo decorrer de tempo. E a gente tinha ainda esse péssimo costume de falar palavrão. Só que aí, quando estávamos juntos, e um de nós falava, era um Saulo. Falou, apanhou. Até a gente parar. E a gente parou. Comunhão com os irmãos te aproxima de Deus. Nem que seja na pena. Então façam amizades dentro da igreja. Você tem que ter no mínimo 5 amigos. Porque se você desviar, vai os 5 lhe buscar na sua casa. Você precisa de pessoas. E você tem que ser a pessoa que vai buscar um amiguinho. Viu que o amiguinho está cansadinho, está triste, está desviado? Vai lá, leva uma palavra de animação. Vai lá, chama para fazer um devocional. Vai lá e leva Jesus até ele. Comunhão entre os irmãos traz crescimento. Amém? Quarto ponto, mudanças. Mudar velhos hábitos, colocar em práticas os aprendizados. Já disse aqui várias vezes. Hábitos ruins precisam ser substituídos por bons hábitos. Hábitos ruins precisam ser substituídos por bons hábitos. Falava um palavrão, troca por ler a Bíblia. Comia demais, troca por exercício físico. Eita. Primeiro pego para mim, depois para os outros. É o que Paulo dizia. Passou o tempo demais no celular, começa a fazer um devocionalzinho para substituir esse hábito ruim. Hábitos ruins precisam ser substituídos por hábitos bons. Amém? Amém. E é dessa forma que a gente alcança a pureza. É dessa forma que a gente abandona a malícia que há nos nossos olhos. É dessa forma que a gente cessa o adultério. Que a gente para de flertar com o pecado. Que a gente para de errar. Bem-aventurado os puros de coração, pois
verão a Deus. Amém? Amém. Repetindo, os olhos são a lâmpada do corpo. Pode-se dizer a janela da alma? Pode, mas não é bíblico, né? É poético, mas não bíblico. Defenda a sua fé. Busque sabedoria. Não tenha medo de ser odiado, pois Jesus falou isso. Não tenha medo de ser odiado pelo mundo, porque a igreja ela vai ser perseguida. Irmãos, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então você vai ter várias pessoas para ter conflito no decorrer da sua vida. Claro que você não vai ser arrogante nem prepotente, mas se for para defender a sua fé e aquele quem você diz que ama, que é Jesus, defenda com unhas e dentes. Deixa o lado bonzinho para lá, porque quando é guerra, é guerra. E somos soldados de Cristo. Amém? Não tenha medo do cancelamento, não tenha medo da polícia, não tenha medo de nada, pois Jesus é o nosso advogado. Amém? Pureza não é ingenuidade. Ser como criança não é ser tolo. Busquem sabedoria, busquem entendimento. A ignorância ela não é uma bênção. Você vai ficar louco? Vai, mas louco por Jesus. Amém? E busquem a renovação da mente. Principalmente isso. Pois só assim nós alcançaremos a pureza. Amém? Glória a Deus. 8h30 fechado. Ó. Ficar de pé.